Aprendemos com os amigos espirituais que tudo é questão de sintonia. A partir do momento em que nós pensamos no bem, atraímos para junto de nós entidades iluminadas que vêm compartilhar dos nossos desejos, dos nossos objetivos. Nós aprendemos também que através da sintonia, através das nossas práticas, nós podemos também atrair entidades que não do bem. Mas no dia de hoje, de forma especial, quando nós levantamos, e muitos de nós dizemos assim: hoje, à noite, eu vou lá no Irmã Maria. E nós pensamos o dia todo a respeito da nossa chegada aqui, nessa casa de luz. Automaticamente, nós vamos atraindo as entidades amigas, os mentores espirituais, as entidades que nos antecederam além túmulo, que ao chegarmos aqui, eles conosco também chegam. Francisco Cândido Xavier afirmava que se nós tivéssemos condições de vermos que é de suma importância a nossa vinda à casa espírita, porque se associam a nós os nossos entes queridos que nos antecederam além do túmulo, seja o pai, a mãe, os irmãos, os avós, que há muito tempo já se encontram no plano espiritual, e depois de terem passados, muitas vezes, por banhos fluidoterápicos, ou também por escolas de aprendizagem, chega um determinado momento em que pedem, como nós também com certeza pediremos no mundo espiritual, um campo de trabalho, um grupo onde nós podemos ajudá-los através da inspiração. E aí, os mentores amigos dão a ideia do grupo familiar. Então, todos nós somos acompanhados pelos nossos entes queridos. Nós, muitas vezes, somos a força, a determinação, a confiança, a fé para eles. E aqueles chegam junto de nós e sentem muita tristeza e muita saudade quando aqui nós não estamos. Todos nós, que temos o hábito de todas as terças-feiras nós estarmos aqui, narra Joana de Ângeles que nós somos anotados, nossos nomes são anotados no livro do Irmã Maria, no mundo espiritual. Por quê? Porque todos nós estamos contribuindo para ajudar outras tantas entidades desencarnadas que nesta casa porta. Para todos nós, nós estamos aqui na casa espírita Irmã Maria. Para o mundo espiritual, é um verdadeiro pronto-socorro. Todas as casas que André Luiz, junto com mentores amigos, que é um relato nos livros de André Luiz, eles afirmam essa questão. Eles viajam de nosso lar em direção à terra e eles vão adentrar inúmeras casas espíritas. Para nós, para eles, um verdadeiro pronto-socorro, um grandioso hospital. Porque nós estamos contribuindo com a nossa energia, com o nosso fluido, com o nosso ectoplasma, em favor deles. E dessa forma, médicos, terapeutas do mundo espiritual, enfermeiros, trabalhadores, trazem para este dia espíritos que andam por aí, que muitas vezes não sabem da sua realidade, outros estão praticamente com feridas terríveis, até suicidas, espíritos que não enxergam, que não falam, que não ouvem, em tristes situações.
E diz os mentores amigos que há uma grande necessidade de trazê-los a um grupo humano, a pessoas, para que eles sintam a nossa energia humana e dessa forma eles possam receber aquilo que muitas vezes em outro local, mesmo os mentores não conseguem realizar. Então, padioleiros do mundo espiritual trazem números e nós contribuímos. André Luiz fala, inclusive, em determinada questão, que a gente acha muito interessante, que vamos analisar ou vamos pensar na casa cheia, né? 200 pessoas, em determinado local, assistindo uma palestra. E, de repente, um ou dois está dormindo, como é natural, de repente levanta muito cedo, está cansado. Imagine, né, uma casa espírita, com essas vibrações tranquilas, o orador falando de forma tranquila, e aí, de repente, um ou outro dorme. E André lhes pergunta, e nessas condições? E o mentor Druso responde, André, mesmo eles estão também contribuindo. É claro que muitas vezes a gente chama atenção e fala assim, olha, acorda, né? Tem a palestra. Está certo que a palestra do professor dá sono, mas vamos despertar, né? Vamos ouvir. Mas todos contribuem. Todos nós somos peças importantes dentro da casa espírita. Então, nós recebemos as energias do mundo espiritual. No capítulo 9 do evangelista Mateus, ele traz para nós uma mensagem maravilhosa, uma pequena história que nós gostaríamos de passar para depois nós comentarmos e com certeza todos nós conhecemos. É a história da mulher hemorroíça, lá em Mateus capítulo 9. Pela primeira vez, aquela mulher saíra de Cesareia de Filipe, em busca de uma cura. Ela tinha esposo, tinha filhos, e, no entanto, diante da sua desdita, daquela doença íntima, ela fora banida do lar. As pessoas diziam que ela tinha alguma coisa de incomum e que nenhum médico, nenhum curador, nenhum sacerdote ao qual eles haviam recorrido, haviam logrado êxito para a cura daquela pessoa. Então, as pessoas muitas vezes da família, os amigos, as pessoas mais próximas começaram a afastar-se dela. Ela gastara somas vultosas e agora ela caminhava em busca de uma solução. Caminhava de cidade em cidade, até que certa feita ela ouvira falar do Mestre Jesus. Ela ouvira de boca que Jesus havia curado inúmeras pessoas. Mas como poderia ser isso? Não saberia dizer. Na verdade, o que ela ouvira é que um homem simples, de túnica, de cabelos compridos, de barba longa, através de um toque de mãos, uma palavra e um olhar, ele transformara as pessoas na alegria, na felicidade e na esperança. Agora, quem sabe, talvez, eu possa aproximar-se dele e conversar, explicar do meu problema, das minhas dificuldades. Foi assim que, certa feita, ela adentrou Jerusalém. Ela adentrou-se em Jerusalém exatamente num instante em que Jesus passava por aquela rua. Estava ladeado de muitas pessoas, porque Jairo tinha sua filha que estava morta. Mas Jairo ouvira falar também que Jesus já havia ressuscitado outras pessoas e, quem sabe, poderia também ressuscitar a sua filha. Quando
alguém solicitava uma cura a Jesus, a multidão triplicava para saber se de fato aquilo ia acontecer. E sempre acontecia. Ela, no entanto, encontrava-se à margem do caminho. Com Jesus, encontrava-se inúmeras pessoas, mas, na sua grande quantidade, um grande número de homens. E dessa forma, nasce nela a dúvida, a vergonha, para expor a Jesus, junto de todos aqueles, a sua desdita. O que fazer? Ela, então, adentra-se à multidão, procura chegar próxima a Jesus, e ela pensa de si para consigo: eu tenho certeza que somente se eu tocar em suas vestes, eu serei curada. E com grande dificuldade, pedindo licença, empurrando, ela vai até Jesus e, ao tocar as vestes, com aquela confiança e certeza, ela sente que o influxo do sangue havia se estancado. Não somente isso, como a paz, como a alegria, a felicidade, inundar ali o ser, e ela cai de joelhos e começa a chorar. Jesus, caminhando, estanca seus passos e pergunta à multidão: quem me tocou? E os discípulos que estavam em torno perguntam-lhe: Senhor, quem te tocou? Mas não vês que é uma multidão que te comprime, que te empurra de todos os lados, e tu perguntas: quem me tocou? E Jesus questiona: quem me tocou, tocou de forma diferenciada, porque de mim desprendeu virtudes. E aí ele, voltando, encontra-se a mulher à sua frente, em lágrimas nos olhos. Ele então coloca as mãos e diz: mulher, a tua fé te curou. Vais e ser feliz. Nós contamos essa passagem, como existem inúmeras outras, porque todos nós, em nossa evolução espiritual, passamos com toda certeza por inúmeras doenças de todos os matizes. E sempre Jesus, através dos trabalhadores amigos, dos médicos espirituais, a cada encarnação, a cada nova oportunidade, tem nos curado. Porque isso é mostrado nas obras de André Luiz, na doutrina espírita, que muitas vezes, inúmeras vezes, saímos da terra em situações dificílimas, com muitos problemas. E aí, lá na frente, nós vamos observar que de repente uma entidade iluminada, amiga, rompe a escuridão do nosso próprio ser, e ao aproximar-se de forma carinhosa, aplica-nos um passe, faça com que nós possamos enxergar. E como André Luiz narra, muitas das vezes, aquele ou aquela que ali está pergunta: minha mãe, por que você não veio antes? E a mãe carinhosa, envolvida no halo luminoso do Espírito Sublime, diz: ó meu filho, fazem 20 anos que eu estou aqui ao teu lado. Fazem 20 anos que eu venho derramando as lágrimas da saudade da tua situação triste, ao qual, nesse momento, sinto-me feliz por você poder me enxergar. Dá-me tua mão. Então, quantas e quantas vezes nós fizemos com que e fazemos com que os nossos entes mais caros padeçam nas trevas do infortúnio e do sofrimento, pela nossa teimosia de não querermos nos melhorar a cada minuto e instante. Mas é exatamente por essa questão que nós que aqui estamos na noite de hoje, deixando os nossos lares, nós todos viemos em busca dessas energias.
que nos fortalece e nos conforta. E escutamos muitas vezes de algumas pessoas, por algum problema de ficar uns 10, 15 dias sem vir na casa espírita, e ao encontrar ela em algum lugar, ela diz assim: eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo tanta falta lá do Irmã Maria, do Jesus Redivivo e de outras casas, que quando nós deixamos um dia de ir, nos faz falta. Por quê? Porque é o grupo que nos conforta, é o sorriso, é o aperto de mão, é abraço, é a certeza, é a alegria, é a fé, a confiança. Isso nos fortalece. Observamos que lá fora, inúmeros ainda estão distanciados, distantes, sem consciência ainda de buscar Jesus. Mas nós já nos impomos a busca de Jesus. Nós queremos. Emmanuel diz que talvez nós tenhamos saudade desses momentos em que deveríamos buscar Jesus e não fomos. Vimos Jesus de longe. E hoje nós ficamos felizes em vir aqui, em saber que alguém fará uma palestra e falará de Jesus. E isso, há milênios atrás, nós perdemos a oportunidade. E não queremos perder hoje. É por isso que, ao conviver com pessoas em nosso lar, ou no campo de trabalho, numa questão social, existem pessoas que muitas vezes não compartilham dos nossos ideais, das mesmas ideias. E até dizem: vão lá fazer o quê? Para que vai fazer isso? Mas nós sentimos, e não conseguimos passar essa certeza, porque isso é de fora o íntimo. Essa alegria, essa fé, essa confiança, essa certeza é de cada um de nós. Por isso que aconteça o que acontecer, para cá a gente vem. E num dia de hoje, de uma forma especial, nós viemos em busca de quê? Nós viemos em busca do passe, não é isso? Já aconteceu, Marcos? Eu não sei. Se alguém faz palestra e fala assim: hoje não será aplicado o passe. É uma tristeza só. Você já pensou a gente ir na casa espírita e ir embora sem tomar um passe? Percebe a nossa necessidade, a importância disso daí? Então, pode nem ter palestra. Mas o passe, eu preciso do passe. A câmara de passe é um lugar sublime, onde André Luiz relata em todas as casas espíritas que espíritos sublimes lá encontram-se, ajudando os médios na prática dessa postura, que é transmitir o passe. É os fluidos do próprio médium acoplado aos fluidos dos espíritos amigos. Por quê? Porque nós somos espíritos reencarnados. Nós somos espíritos reencarnados num corpo, ligados pelo um perispírito que faz a junção de três: matéria, perispírito e corpo. Matéria, perispírito e espírito. E essa junção, nós temos um fluido, nós temos uma energia, nós temos uma aura, pode-se assim dizer, que é o cartão de identificação nosso em nosso dia a dia. Porque ele demonstra o que pensamos. Se nós, no dia de hoje, ao levantarmos, estamos em nossa casa, colocamos um CD, a música da oração, lemos uma obra espírita, fazemos o evangelho, ligamos para um amigo, alguém chega em casa, a gente conversa em coisas boas, porque hoje é um dia de equilíbrio e hoje é um dia que eu vou lá no Irmã Maria. Na rua, no bairro, existem inúmeros espíritos desencarnados para todos os gostos. E aí, ao cultivarmos esse bom pensamento, nós favorecemos a proteção em nosso lar.
E aí, 2, 3 entidades caminhando na rua, uma diz para a outra, vamos entrar nessa casa. Quando eles colocam o pé no quintal, um diz, não dá. E por que não dá? Porque aqui alguém cultiva a oração, o evangelho, fazia uma leitura. Olha a música que está tocando. Para que nós vamos perder tempo com esse se tem outros muito mais fácil? Então vai embora. Veja que nós temos a terapia, nós temos essa proteção. É só nós querermos. E nós podemos fazer. Mas voltando à câmara de passe, quando nós lá adentramos, é rápido. É um espaço de um Pai Nosso. Mas a terapia do plano espiritual em nosso favor é eficiente. Porque nós podemos ter o nosso perispírito, nossa aura, o nosso campo fluídico todo destrambelhado. E ali é o momento de eles colocarem em ordem. E o médium, naquela sinceridade, na fé, na confiança, recebe ajuda de entidades amigas, como nós temos aqui nessa folha, né? O Eni perguntou, não tem a imagem? Devia ter a imagem, né? Mas aqui nós temos uma pessoa sentada, como nós, um médium confiante, e está meio, talvez não dê para enxergar, não sei, mas uma entidade luminosa. São sempre espíritos sublimes que se encontram na câmara de passe, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando aquilo que nós precisamos. E se nós não precisarmos de nada, entrarmos lá e pedirmos em favor do nosso ente querido, gente, também recebe. Porque é o bem fomentando o bem, pensando no próximo. E aí nós saímos daí de dentro, como diz André Luiz, radiante. Como se fosse uma luz 220. E André Luiz é maravilhoso, né? Pergunta para o mentor. Mentor, o Marcos saindo aqui com essa energia 220, totalmente luminoso, ele consegue na próxima terça-feira voltar das mesmas condições? Consegue. Basta manter o equilíbrio. Consegue. Mas quantos chegam assim? São raros. Totalmente enegrecido? Não. Muitas vezes voltam hoje na terça-feira como uma lamparina pequenininha, uma vela quase apagando, e aí de repente se acende de novo essa certeza, essa confiança, essa fé, né? E quando nós daqui chegarmos em nosso lar, nós vamos levar para eles, para os nossos entes queridos, essa mesma energia, e todos recebem. É como uma árvore frondosa, como diz Emmanuel, num dia ensolarado, que projeta sombra a todos aqueles que por ali passam e sentam-se sobre a sua sombra. Mas é claro que para nós recebermos o passe do mundo espiritual, há necessidade da nossa confiança, da nossa certeza. Os médiuns, eles elevam o pensamento, fazem uma prece, e ali dentro forma-se um foco luminoso. São os primeiros a receberem, porque a oração diz, é dando que se recebe. Então, eles são os primeiros a receberem, como um chuveiro, um foco luminoso. E é claro que há a necessidade do preparo do médium, né? No dia a dia, pelo menos naquele dia, há uma necessidade muito grande, é uma responsabilidade ao aplicar o passe a alguém. Então nós sentamos e nos coroamos dessas energias do mundo espiritual. Isso nos faz muito bem. E nós já sentimos essa necessidade, essa alegria. Por isso que nós dissemos que se alguém fizer palestra e encerrar com a oração e dar o passe, as pessoas vão buscar outro centro espírita, porque querem o passe. Mas se nós entrarmos ali, coisa que é difícil acontecer na casa espíritas, e tomarmos o passe sem confiança, né? Ao estarmos aqui, nós temos que manter o foco naquilo que nós precisamos. Nós temos aí a semana em 7 dias, e nós reservamos 1 horinha para vir aqui.
mas que a nós, nesse momento, seja de confiança. Se nós dissermos assim, mas não acaba logo isso, e o passe, eu estou pensando lá na novela, porque eu acho que aqui ninguém deixa de vir aqui no final da novela, né? Não deixa. Ou no final de campeonato, ou algum evento, né? As pessoas é comprometida com Jesus. Então, ao sentarmos lá, basta um pensamento ao contrário para o médium. Passista recebe. A câmara está preparada, mas a nossa mente não está. Então não recebe. Nós rechaçamos, né, os fluidos do mundo espiritual. E nós estando aqui sentados, ou na câmara de passe, nós com o nosso pensamento, nós mandamos boas energias àquele a quem nós amamos, àqueles a quem nós queremos bem, e todos recebem. Jesus é o centro dessa grande energia, dispenseiro fiel para todos nós. Nós falamos da mulher hemorroíça, que somente o tocou. Pela confiança recebe a ajuda que ela precisa. E nós fechamos os nossos olhos, elevamos o pensamento, e não temos ainda condições de ver o quanto nós somos protegidos e ajudados. Somente quando nós desencarnarmos, nós vamos ver. Da mesma forma daquela música maravilhosa, né, Pegadas na Areia, não é isso? Que é uma mensagem, se transformou em música, e que rapidamente conta a história, né, de que a pessoa via durante toda a sua vida dois pares de pegadas na areia, como duas pessoas caminhando, a pessoa e Jesus do lado. Mas pela falta de fé e de confiança, de repente, ele só vê um par de pegadas. E olha para Jesus e diz: por que, Senhor? Nos momentos mais tristes que eu tenho observado, eu estive sozinho, porque só estou vendo um par de pegadas. E Jesus o abraça carinhosamente e lhe diz: meu filho, por que essa falta de fé e confiança? Esse par de pegadas foi exatamente quando eu te carreguei no colo. E assim age Jesus em nosso favor, os amigos espirituais, os amigos que dirigem casas espíritas. Vejam, é assim que funciona. Que nós estamos hoje, como diz no jargão popular, de boa, mas quando temos os problemas, a gente chega aqui desesperado, e vamos encontrar sempre alguém a nos consolar, a nos ajudar, porque nós precisamos, né? E nós temos também o hábito de dizer que a água, como Bezerra de Menezes afirma, é a substância mais propícia para colocar as energias do mundo espiritual, a garrafinha d'água, que não precisa nem ser aberta, porque os amigos espirituais têm capacidade de colocar nela aquilo que nós precisamos. Da mesma forma que nós citamos que alguém dentro do automóvel, num dia de chuva, dentro da sua garagem, ele aciona o controle, o portão abre, ele sai, e aciona e fecha. Então os amigos espirituais vêm e colocam o remédio indispensável para todos nós. E depois que nós saímos da câmara de passe, eu coloquei uma figura simples aqui, né, de uma moça, mas de um homem, de um rapaz, todo mundo sai assim. E sai dessa forma assim, iluminado. Os médios conseguem detectar a aura, os fluidos que envolve aquela pessoa que foi beneficiada. Da mesma forma que consegue detectar as entidades que se encontram por aí. Ao sairmos daqui, sairemos desse jeito. Entidades amigas também se aproximam de nós. Só que outras que não os do bem, de nós se afastam. Mas não que nós a desprezamos, é que existem aqueles que ainda no mundo espiritual se enveredaram para a prática do mal, da maldade, dos erros.
E eles vão se sintonizar com aqueles que estão no mesmo nível da prática de mal ou de usufruírem de coisas que a eles se satisfazem. E nós, ao chegarmos em nossa casa, ao lermos um livro espírita, um romance, ou ouvirmos alguma coisa boa, atraímos para junto de nós, para junto do nosso lar, entidades amigas iluminadas. Dessa forma, encontra-se aí os amigos espirituais sempre trazendo para nós o que nós precisamos. E nós gostaríamos de encerrar com uma oração. Não sei se pode dar uma apagadinha assim, por gentileza. E eu gostaria que vocês me acompanhassem, e eu faria essa prece por todos vocês na noite de hoje, por todos nós, né? Jesus foi na terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias atribulados que transcorrem, é para a humanidade a promessa da paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofrimentos. Apegai-vos a Ele cheios de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem, as sementes de arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouve a sua voz, no silêncio da consciência que vos fala, do cumprimento austero de todos os deveres cristãos. E um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, longe das lágrimas, do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras. Jesus, abençoe a nossa família aqui reunida. Dá a todos nós, Jesus, aquilo que tanto precisamos. Sela-nos os lábios, Senhor, as palavras que prejudicam e maltratam. Cura-nos, Jesus, das ofensas e das mágoas. Que na noite de hoje possamos levar para os nossos lares tudo aquilo que nós viemos em busca. Perdoa-nos, Jesus, se ainda não somos aqueles aos quais tu desejaria que fôssemos, mas estamos tentando. E que nessa tentativa, da noite de hoje, depois de nós tanto recebermos, que possamos em nosso lar, na rua, no trabalho, aonde quer que nós estejamos, que possamos comprovar a tua bondade e o teu amor, para que todos aqueles que de nós se aproximarem, sinta a tua presença. Muito obrigado, Jesus, e muito obrigado a todos. Muita paz.